Olá, sejam bem-vindos para a interpretação de mais uma metáfora. Lembrando que sempre quando eu faço uma interpretação de uma metáfora, eu faço uma analogia com 20 anos de trabalho que eu tive na Coca-Cola, na Ambev, na Proesa, na Mineira, na JS e várias empresas do Brasil. Então eu não fico preso na metáfora, eu faço uma analogia com a sua vida. Eu não sei exatamente o que está passando agora, talvez um problema financeiro, ou talvez um problema de relacionamento, ou talvez um problema de aceitação. Então, de que forma essa metáfora pode beneficiar você aqui, agora e esse momento? Então, a minha perspectiva, a minha expectativa com a interpretação de cada uma das 40 metáforas de Jesus, as 40 parábolas de Jesus, é que você possa fazer uma adaptabilidade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida, nos seus relacionamentos e na sua vida espiritual. Até mesmo porque nós temos uma visão muito distorcida e uma visão de bloco. E não necessariamente uma visão sistêmica. Então a gente começa a interpretar cada coisa dentro do bloco que a gente enxerga. E quando a gente vai buscar aprofundar um pouco mais em um determinado conteúdo, a gente começa a buscar o contexto e não apenas o texto. Quando a gente vai lá para 469 anos antes de Cristo, com Sócrates, o pai da filosofia, que dizia: só sei que nada sei. Ele utilizava do método da clarificação através da arte das perguntas para poder gerar consciência para as pessoas. Aí vem um ser mais iluminado que a Terra já viu até hoje. O ser mais fantástico que a Terra já viu até hoje. Jesus Cristo. E com a sua magnitude, com a sua maestria, com a sua iluminação e entendendo a malícia e a maldade de todas aquelas pessoas que chegavam a falar até ele. Ele sabia que, por um lado, ele não poderia defender diretamente as suas ideias. E, por um outro lado, ele tinha que deixar um testemunho de amor. Então, ele utilizava do método mais sublime, contar a história de acordo com o que as pessoas daquele tempo poderiam enxergar. Então ele falava por parábolas, pela condição metafórica e a condição de interpretação das pessoas daquele tempo. Então por isso nós, ao interpretarmos essa parábola, que está única e exclusivamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo de 11 a 32. Uma parábola longa, uma parábola que, se nós ficássemos aqui 2 dias falando só sobre ela, seria pobre e muito pouco. Ainda mais com tão pouco tempo que nós teremos. Vamos ver o quanto essa parábola é rica, mas para entender ela, você precisa entender que Deus não pensa como você. Deus não pensa como nós. Deus não pensa em bloco, e sim em sistema. Quem quer de fato valorizar somente as suas coisas da matéria e o que você entende que é importante, essa parábola vai ser extremamente estranha. Uma parábola muito estranha para muitas pessoas, que é a parábola do filho pródigo. Talvez e provavelmente uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Talvez e provavelmente algo tão fantástico que Jesus explicava ali sobre transição planetária. E se você ficar preso apenas em regras, se você ficar preso apenas em texto e não interpretar o contexto daquele momento, você vai ter uma dificuldade enorme. Então, prestemos bastante atenção nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nessa parábola fantástica e essa oportunidade maravilhosa que nós temos de aprender. Primeiro, o que é ser pródigo? O que é um pródigo? Pródigo é aquele que faz além do que as pessoas fazem. Ele vai além. Então ele está fazendo além do que as pessoas fazem. Então é aquela pessoa que sai da curva. É aquela pessoa que faz diferente.
Nós conhecemos como o águia, né? O águia que sai do padrão. É aquela pessoa que faz diferente. Então, o que era o padrão? Aí vem um filho pródigo. Só que essa parábola, ela não fala de um personagem. Por mais que ela fala a parábola do filho pródigo, nós poderíamos também interpretar essa parábola como a parábola do pai pródigo. Talvez e provavelmente ao longo da explicação, ao longo das analogias que eu vou fazer com neurociência, física quântica, epigenética, psicologia positiva, e eu fui buscar isso fora para entender um pouquinho, não somente da andragogia também, mas um pouquinho da psicologia na parte de TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Eu fui buscando esse conteúdo para entender exatamente o que é o foco dessa parábola. Qual era o contexto que Jesus estava inserido? Aonde ele começou a contar essa parábola? Com quem ele estava inserido? Ele estava ali sendo apresentado para aqueles doutores da lei, que sejam aqueles fariseus, que sejam as pessoas que foi até conhecer Jesus, e quando chegaram até aquele momento, Jesus estavam com os fora da lei. Então os donos da lei encontraram Jesus com os fora da lei. Então vamos trazer isso aqui, passar para 2000 anos a parábola. É como se nós estivéssemos assistindo um filme real e a gente entrasse naquele filme. Então eu convido vocês agora para entrar no filme da parábola. Então imagine você aqui. Você é uma pessoa que considera-se do bem na sua religião, no seu time, e você começasse a encontrar o seu pastor da sua igreja, ou padre da sua igreja, ou o seu mestre religioso. Lembrando que aqui nós não vamos falar de religião, e sim interpretação da parábola, fazendo uma analogia na sua vida pessoal e profissional. Ok? Vamos lá. Então você encontra uma pessoa muito bem falada, que seja um cristão muito bem falado, e você vai apresentar ele para uma pessoa muito importante, para um governador. E quando você chega para apresentar esse cristão, que é muito importante, esse cristão está com o chefe do morro, o chefe da comunidade, ou uma pessoa de má índole, ou uma pessoa que você considera uma pessoa impura, com uma raça impura. Aí surge o quê? O grande preconceito. Essa parábola ela bate forte no preconceito. Ela quebra todo o preconceito, porque Jesus, ele viveu aqui na Terra aos seus 33 anos numa magnitude de uma evolução espiritual, onde olhava para o amor ao próximo e não simplesmente um egocentrismo voltado para as pessoas, para um umbigo ou para um etnocentrismo religioso. Jesus não era etnocêntrico religioso, como religiões têm como mania carregar esse etnocentrismo religioso, de olhar apenas para a proposta pedagógica da religião. Jesus não olhava para a resposta pedagógica da religião. Aí as pessoas vão pecar, tentando interpretar essa palavra, olhando para a proposta pedagógica da religião. Então eu quero aqui fazer um convite para vocês analisar 4 níveis de propostas pedagógicas. 4 níveis neurológicos de interpretação do ser. Aí sim nós conseguimos falar sobre o que Jesus falava e poucas pessoas conseguiam entender. Então, o que ele explicava? O que Jesus falava ali? Então, vamos lá. O primeiro nível neurológico das pessoas chama-se egocentrismo. Esse egocentrismo, ele tem uma ênfase no umbigo. ênfase na própria carne. A base do egocentrismo é egoísmo e orgulho. As pessoas estão nesse nível vibracional onde cada elétrico
vibra em consonância do próprio umbigo. Então, para quem busca respostas no egocentrismo, tudo que não estiver voltado para o próprio umbigo está errado. Vou montar uma empresa em sociedade, o que eu estou neste instante gravando no Rio de Janeiro, aqui na Formakers, nos estúdios da Formakers. Então aqui eu vou montar uma sociedade com o CEO do grupo Formakers, que é o Jairo. Aí eu vou montar uma sociedade com ele. Se eu estiver pensando somente no meu umbigo, eu entro numa sociedade como tudo pronto para dar errado. Tudo pronto para dar errado. Porque eu entrei pensando no meu umbigo, como que eu serei beneficiado, como que eu terei retorno disso, como que eu vou ganhar, como que eu vou receber. Toda negociação que tem foco no egocentrismo, ela não se perdura. Por isso nós vamos encontrar várias micro e pequenas empresas que não duram mais de 6 meses. Nós estamos com um problema enorme aqui no Rio de Janeiro, que é micro e pequenas empresas. 1.500.000 micro e pequenas empresas, onde muita, de acordo com várias análises aqui do próprio Sindicomércio e do próprio Sebrae e das próprias instituições de negócios aqui do Rio de Janeiro, muitas dessas empresas quebram até os 6 meses. Até os 6 meses, justamente porque montou um negócio com ênfase no próprio umbigo. Montou um negócio para você. Então, quem começa a interpretar essa parábola olhando só para o umbigo não vai conseguir. Quem interpreta essa parábola olhando só para você, relacionamentos entre casais não dão certo porque você já veio para alguém curar sua dor. A carência nos relacionamentos provam exatamente o egocentrismo nos relacionamentos. Ela precisa curar as minhas feridas. Ela precisa curar as minhas fossas. Ela precisa me entender. Ela precisa entender que eu passei por abuso sexual, que eu passei por problemas na infância, que eu passei por dificuldades na infância. Então a minha companheira, ou meu companheiro, tem que me entender. Ou seja, começou para dar errado um relacionamento. A regra de um relacionamento dar errado é essa, egocentrismo. Primeiro, nível neurológico que as pessoas se entendem. Então, o egocêntrico não consegue nem terminar a leitura dessa parábola. Na verdade, o egocêntrico já parou de assistir o vídeo agora. Você está até agora assistindo o vídeo, é porque você já não está nesse momento. O egocêntrico já... Que hora que vai me ajudar? Que hora que eu vou ganhar? Que hora que eu vou receber? E ele não consegue entender a filosofia da parábola e ele já não tem paciência. Egocêntrico não tem saco para aprender. Ele quer um milagre. Ele vive uma soberba paisagem improdutiva. Então ele já desistiu. Ele nem conseguiu assistir esse vídeo. E nem vai conseguir assistir. Porque ele está com tanta dor, achando que a solução da dor está no mundo externo. A solução não está no externo. A solução está no interno. Até mesmo para nós entendermos a grande maestria dessa parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela vem pós 2 pequenas parábolas. E é muito importante você entender isso. Olha que cenário que Jesus estava inserido. Então, como ele estava inserido em um momento onde conversando, onde estava na casa de pessoas que os religiosos, os doutores da lei, consideravam pessoas impuras. Ali Jesus conta 3 parábolas, que é importante você entender. A primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha que se perdeu. E depois ele conta a parábola da dracma perdida. E depois ele conta a parábola do filho pródigo. E dentro disso aqui agora nós vamos entender os 4 níveis neurológicos. Como entender um ser tão magnífico e com uma evolução espiritual que está fora da nossa realidade. 2000 anos se passaram
Parábola como o mordomo infiel, tem gente que estuda até hoje e não entende. Acha que Jesus foi injusto patrocinando a infidelidade de um mordomo, a infidelidade de um gestor. São pessoas que, para interpretar algo, eles vão usar a sua referência. Então, se a referência é egocêntrica, eu não vou conseguir a magnitude da desconstrução neurológica para uma construção de uma nova mentalidade de sabedoria. Então, o segundo nível neurológico é o etnocentrismo. O primeiro, egocentrismo, ênfase no próprio umbigo. Etnocentrismo, ênfase no meu grupo. Os evangélicos, os católicos, os espíritas, o candomblé ou qualquer grupo que vai criar uma visão etnocêntrica onde ele vai olhar que a felicidade é do meu grupo. Olhar só para a sua família, olhar só para o seu grupo, olhar só para as pessoas do seu grupo, isso é ser etnocêntrico. Já é uma evolução para o primeiro nível. Porque no primeiro nível eu olho só para mim. No segundo nível, eu já olho para as pessoas da minha equipe. Eu já olho para o meu time. Eu já olho para quem está inserido comigo. Já é uma evolução, porém ainda limitada. Jesus não era etnocêntrico. Pelo contrário, ele não estava. As religiões estão aqui no etnocentrismo. Então, a dificuldade é só a gente olhar na história e verificar a revolução das religiões. As guerras, a Inquisição, as brigas, as dificuldades de lutar pela própria ideologia. Lutar pela própria crença que você acredita, onde muitas religiões falam, você tem que ter princípio. E ele acha que princípio é religião. Religião não é princípio, religião é crença. Princípio é criação divina, o que veio primeiro. Na criação divina não existia religião. Então, Jesus não tinha religião. A religião é uma crença que as pessoas foram criando. É algo fantástico. É algo maravilhoso. Porém, isso não é um princípio. Então, religião não é princípio. É lógico que quem é etnocêntrico não dá conta nem de me ouvir. Ele já desligou que agora fala, o que é isso? Então, por quê? Porque ele está dentro de um nível etnocêntrico querendo fazer uma interpretação que não vai fazer sentido. Tudo que eu estou falando aqui vai ser uma grande bobagem para ele, porque ele vive em uma redoma etnocêntrica. E na redoma etnocêntrica, a ênfase é para o meu grupinho. Como que ele vai falar do meu grupinho? Como que ele vai falar do nosso time? Então, aquela redoma etnocêntrica daquelas pessoas, daquela lei, aquelas pessoas que estavam inseridas, Jesus era o filho pródigo da redoma etnocêntrica. Todos que querem sair da redoma etnocêntrica são os pródigos. Então, Jesus foi o filho pródigo daquela redoma etnocêntrica, da moeda de César, das pessoas que queriam que aquele mundo fosse o certo. Eu estou gravando em 2024, em março, 15 de março de 2024, onde muitas pessoas aqui hoje criaram uma redoma da Igreja Alphaville, onde ser feliz, onde conquistar e realizar é fazer parte dessa Igreja Alphaville. Então, sou feliz se eu moro na Alphaville. Eu sou feliz se eu alcancei esse resultado. Se essa criação etnocêntrica traduz felicidade, então, logo, quem está fora dessa redoma é infeliz. Logo, quem está fora dessa redoma é infeliz. Então, cuidado, porque você perde a sua própria identidade, a sua própria realidade do que você veio fazer no mundo, criando características de felicidade, de prosperidade baseada nos óculos das outras pessoas. Um dos pressupostos mais fantásticos da PNL, a programação neurolinguística, é quando ela diz que o mapa não é um território. Essa frase é do Richard Blender e do John Grinder, que começaram ali, foram os precursores da programação neurolinguística. E foi muito trabalhada pelo meu mestre e que eu acompanhei por muito tempo, o Tony Robbins, o Anthony Robbins.
E dentro disso, entender que mapa não é um território é entender que você julga o território do outro baseado no mapa que você criou. Então nós não sofremos pelo fato, e sim pelo filtro que nós temos sobre o fato. Então, dentro disso, essa visão etnocêntrica não define o nosso mestre. E muita dificuldade vai entender as pessoas que vão ler a parábola do filho pródigo dentro dessa filosofia etnocentrista. Então, dentro dessa filosofia, não faz sentido algum. Você não vai conseguir entender, vai ler somente o que você quer. Ok. Próximo nível, terceiro nível neurológico de evolução. No terceiro nível neurológico está relacionado à pluralidade, ao pluralista. Um mundo de pluralidade. Então ali já é o nível mais evolutivo. Egocentrismo, etnocentrismo, pluralismo. Tá vendo aqui agora? Quem escuta, lê essa parábola no egocentrismo. Quem escuta e lê essa parábola no etnocentrismo. Quem escuta e lê essa parábola no pluralismo terão percepções diferentes. Uma vez perguntaram para um jovem, por que você bebe? E ele respondeu, eu bebo porque meu pai era alcoólatra. Perguntaram para o irmão dele, e você, jovem, por que você não bebe? Ele, eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. O mesmo fato trouxe filtros e percepções diferentes. É o que nós temos que entender. Onde, e eu já falei na interpretação de cada parábola, eu bato na mesma tecla. Onde está escrito a justiça de Deus? Resposta, na consciência. Não está escrito na Bíblia? Não. Porque na Bíblia está escrito a parábola. Nas suas obras está escrito o trabalho. E esse trabalho te propicia a conexão divina, onde você vai receber um fator fantástico chamado intuição. Essa intuição divina só vem para quem está no campo, para quem está praticando. Então, assistindo sessão da tarde, você não encontra o propósito. Assistindo Big Brother, você não encontra o seu propósito. Assistindo novela, você não vai encontrar o seu propósito. As pessoas me ligam todos os dias, todo dia eu recebo direct. Todo dia eu recebo informação e eu respondo todos. Eu gosto de acompanhar todas as pessoas que estão falando. Inclusive você que está assistindo até agora, é porque ninguém assiste um vídeo desse e fica até agora se não está buscando ampliar a sua visão. Se não está buscando desconstruir a sua mentalidade e construir uma nova mentalidade. Olha só, você tem que desconstruir e construir. Então, dentro dessa magnitude, encontrar aqui o nível de pluralismo é encontrar Nicodemos chegando para Jesus e falando, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus vira para Nicodemos e fala, você tem que nascer de novo. Poucas pessoas conseguem entender a magnitude disso. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Por quê? Nicodemos, se você está no egocentrismo, como que você vai entender o que eu falo? Você não consegue entender o que eu falo. Então, quer dizer, quando ele falou, não importeis quando eu digo nascer da carne e do espírito, porque o que nasce da carne é carne. E o que nasce do espírito é espírito. Ele não conseguia entender nada disso. Ele falou, Nicodemos, o espírito sopra como o vento. O vento vem, a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todas as coisas do Espírito. Todas as coisas do Espírito. Então, as pessoas ali não tinham noção porque queriam interpretar essa parábola dentro de um nível neurológico que não te define. Dentro de um nível neurológico que não te define, é impossível interpretar essa parábola. Pode até interpretar dentro do que você quer ver. Então pergunte, o que você quer ver? O que você quer ver? Uma vez um jovem muito rico e um jovem com muita informação, com muito conhecimento, muito dinheiro. Estudante, estudava muito. E esse jovem americano ouviu então
uma pessoa indicar para ele que ele estava com muita angústia no coração e um vazio imenso no coração. Esse jovem então ouviu dessa vidente dizendo assim para ela: você precisa procurar o mestre Zenon de Cício. Você tem que ir até ele na Índia. O jovem, para ele era muito fácil, já pediu para a secretária, pediu uma passagem e ele foi até o mestre. Pegou um voo lá dos Estados Unidos e foi até a Índia. Chegou, pegou, alugou um carro, foi até a cidade de Cício procurando o mestre. A sua equipe já tinha feito toda a programação, toda a logística, ele já tinha entendido todo o passo a passo de como chegar até lá. O mestre morava em uma montanha, no alto da montanha. Então o jovem, muito rico, subiu até lá, muito perspicaz e muito forte, mas com um vazio imenso no coração. Quando o jovem subiu, chegou na casa do mestre. E ele assustou, porque na casa do mestre não tinha móveis. E ele virou para o mestre e disse: mestre, cadê os seus móveis? O mestre virou para ele e disse a mesma forma: jovem, cadê os seus móveis? O jovem disse a ele: mestre, eu estou aqui somente de passagem. O mestre voltou para ele e disse: eu também, meu jovem. Meu jovem, nós começamos aqui já com o primeiro aprendizado filosófico. Primeiro, estamos aqui de passagem. Segundo passo, para você encontrar a paz que você busca, e esse vazio existencial que você tem, está impedindo encontrar paz. Porque a paz é a liberdade para se viver o propósito. Você precisa então de uma consciência tranquila, de um coração apaciguado e de uma conduta reta. Tudo que na carne impede ou impossibilita você viver esses passos é tudo que luta contra a sua paz. Tudo que está impedindo vocês, tudo que está impedindo você agora de seguir este momento, de viver o seu propósito, é o que joga contra a sua paz. Poderíamos dizer que são sabotadores, que sabotam constantemente o exercício da sua paz. Essas crenças que as pessoas colocam, pai, mãe, namorado, marido, esposa, igreja, e todas as pessoas colocam essas crenças para nós, impede com que nós vivamos especificamente o que viemos fazer neste mundo. E nesse nível de pluralidade, nós entendemos quando a Bíblia diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se você quer encontrar a paz sendo servido, esquece, você não vai encontrar nunca. Se Jesus Cristo diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, como encontrar a paz sendo servido? Fala para mim. É possível? Como que eu vou fazer a leitura, então, quando nós nem começamos a leitura? Nem começamos a interpretação. Como que eu vou fazer a leitura se eu já começo com um filtro diferente? Se eu já começo com um filtro distante da minha própria realidade? Se eu já começo com esse filtro, não entendendo aonde Jesus estava inserido, com um monte de gente ali provocando Jesus. Porque ele estava comendo com pessoas impróprias, com pessoas sujas, com pecadores. Então, na crença daquele povo judeu daquele tempo, comer com alguém não é como hoje, aqui no Brasil. Nós conhecemos uma pessoa: olá, vamos tomar um café? Olá, vamos comer? Vamos almoçar? Então, é muito normal isso hoje. Então, por isso nós temos que viajar para 2000 anos atrás e entender a cultura judaica. Então, essa cultura. Então, as pessoas que comiam, elas que comiam umas com as outras, é porque tinha um nível maior de intimidade. Se Jesus está comendo com os impuros, logo ele também é impuro, na crença daqueles povos. Só que Jesus não quis dar uma resposta para ele. Ele quis dar uma resposta para o mundo.
explicando exatamente que esse preconceito, essa arrogância etnocêntrica de que as religiões até hoje defendem isso. Porque você é crente, você não pode ter um amigo espírita. Você é espírita, você não pode ter um amigo crente. Então, até hoje eles continuam com isso, achando de verdade que ser crente é um princípio. E ali Jesus estava quebrando exatamente a visão da religiosidade, que é totalmente diferente. E quebrando essa visão de religiosidade. Então, naquele instante, ele falou do terceiro nível neurológico, a pluralidade. Mas o quarto nível neurológico, eu quero que nós cheguemos aqui. Se o primeiro nível é o egocentrismo, o segundo nível, etnocentrismo, o terceiro nível, pluralismo, o quarto nível de um ser tão fantástico como Jesus é o nível do mundicentrismo. O quarto nível é uma característica mundicêntrica. Querer que o mundo seja melhor. Então a parábola do filho pródigo vai falar de 3 personagens. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens. Ele fala do filho pródigo, do pai pródigo e do filho mais velho, cara de pobre, preguiçoso e que não sai do lugar. Achando que só trabalhar na terra daquele mesmo jeito é a salvação. Muita gente na igreja não vai ter salvação, porque está achando que se eu tiver o título de igreja, eu salvei. Conversão sem transformação não há evolução. Tem muita gente achando que porque aceitou Jesus, estão salvos. E muita gente estão vivendo esse momento ali. Não é porque eu aceitei Jesus que você é salvo. Porque essa fé sem obras é morta. Então ali numa característica mundicêntrica é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. É aqui que nós começamos a desconstruir a crença da religiosidade e ir lá para o quarto nível. Olha só, o mundicentrismo está aqui em cima, a religião está lá embaixo. O mundicentrismo é o quê? Amor a todas as pessoas. Amo todas as pessoas. Então Jesus ali explicou o seguinte: para que julgar? Se eu amo todas as pessoas. Vocês estão julgando e com muito preconceito porque eu estou aqui com homens de má visão na sociedade. Assim aconteceu com Maria Madalena, onde todos criticou porque Jesus apoiou. Então, quer dizer, como se a nossa crença do julgamento, do preconceito com o homossexual, do preconceito com uma mulher de relacionamento com outra mulher. Então, nós dizemos crentes, nós dizemos cristãos, porém, nós estamos cheios de preconceito no nosso coração. E esse coração cheio que nós carregamos vai fazer com que a gente leia e interprete apenas o texto, sem entender o contexto. Se nós interpretarmos apenas o texto, todo mundo que trabalha sábado vai para o inferno. Quem trabalha sábado aqui? Coloca aqui, ó, escreve aqui embaixo, aqui, ó, eu trabalho sábado. Ok. Então, você que trabalha sábado, eu trabalho sábado. Então, todos nós que trabalhamos sábado, vai para o inferno, todo mundo. Então, se nós lemos apenas o texto e não entendemos o contexto, cuidado. Cuidado para não ser alienado a ponto de simplesmente escutar o que eu estou falando aqui e sair como uma verdade absoluta. Eu não tenho nenhuma pretensão em trazer aqui para você uma verdade absoluta. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela não fala em nenhum momento: conhecei o Paulo Bento e ele vos libertará. Ela não fala em nenhum momento: conhecei o Paulo Vieira e ela vos libertará. Conhecei o Pablo Marçal e ela vos libertará. Nenhum momento. O Paulo Bento está longe de ser a verdade. Paulo Vieira está longe de ser a verdade. Pablo Marçal está longe de ser a verdade. Ele apenas traz uma visão na interpretação dele. Você tem todo o direito de, com as suas crenças,
de com as suas crenças verificar o que eu estou falando que faz sentido para você. O que eu não estou falando, o que eu estou falando que não faz sentido para você. Então, joga fora. O que nós precisamos fazer é colocar esse morango na boca e mastigar. Se não gostar, cospe e joga fora. Então, nesse quarto nível neurológico, Jesus explanava a parábola do filho pródigo numa característica mundicêntrica. Como eu disse, é uma parábola bem profunda e que se nós ficássemos aqui 2 dias, das 8 da manhã até as 10 da noite falando, seria pouco. O tanto conteúdo que esses níveis de evolução sistêmica nos proporciona. Enxergar o mundo por um outro prisma. Enxergar a forma como Jesus falava. Eu não estou falando para quem foi desonesto como meu filho pródigo. Pegou a herança e foi embora. Eu não estou falando só para isso. Eu estou falando também para aquele filho desonesto que ficou em casa. Porque não necessariamente quem fica em casa é o honesto. Aquele filho desonesto que ficou em casa. E eu estou falando também para aquele vilarejo, porque no vilarejo que ele se encontrava, ele tinha, de acordo com estudiosos, em torno de 50 a 60 casas. Então, naquele momento que Jesus produzia, trabalhava a parábola, ele estava falando para todas as 50 casas. Ali ele estava dando um depoimento não só para elas, que multiplicariam para milhares e milhares de casas. Para todas a população, porque se hoje existe 8 bilhões de pessoas, imagina há quantos séculos tem 8 bilhões de pessoas. Então, se nós fizéssemos uma conta dessas, quantas casas foram beneficiadas com isso depois de 2.000 anos? Então, 2.000 anos. Então, é muita casa. É muita gente. Portanto, em cada nível neurológico, egocentrismo, etnocentrismo, pluralismo ou mundicentrismo, teremos uma interpretação diferente da parábola. Então, vamos lá. O que representa o filho pródigo? Representa aquelas pessoas, assim como nós. Todos nós somos os filhos pródigos. Jesus quis explicar, calma, filho pródigo é todos vocês. Todos nós somos filho pródigo. Todos nós. Recebemos a nossa herança, gastamos, erramos, passamos pelos erros e falhas. E Deus sempre vai nos receber com os corações abertos, nos dando aquele beijo que o pai da parábola deu para o filho. Imagina aqui, eu sou pai, eu tenho 5 filhos. João Vitor, Maria Clara, Maria Paula, Maria Fernanda e Maria Flor. Imagine se um dos meus filhos revoltam. E depois eles voltam com o meu amor, que é incomparável com o amor do Cristo. Que é 1% ou menos que isso. Eu já receberia os meus filhos com amor, com carinho, com beijo. Então imagine, olha só, o Jairo. A filha dele está aqui agora, a Duda. Então quer dizer, ele doa todo o amor para ela, todo o amor para a filha dele. A Duda está aqui me gravando agora. Então aí a filha dela, num surto de raiva, revolta. Aí ela se revolta e vai lá pro Goiás, minha terra. Aí vai morar lá no Goiás, minha terra. Aí depois ela se revolta, tudo deu errado. Aí ela volta pro pai. Como você acha que o Jairo vai receber ela? Com muito amor. Com muito carinho. Então ele vai receber com muito amor. A não ser que ele for muito egocêntrico, muito egoísta e olhar só pro umbigo dele. Que não é o caso, porque ele é meu amigo e eu conheço. Que ele não ia fazer um negócio desse. Então, desculpe, pessoal, a chamar de ignorante quem interpreta essa parábola diferente de uma visão mundicêntrica. Eles serão extremamente ignorantes para não entender isso. Para não entender esse caminho. Então, o filho pródigo somos nós, que erramos e voltamos para o pai. E o pai sempre nos recebe. Pronto.
O pai representa Deus, o Senhor das terras, onde tudo que nós temos na matéria é da providência divina. Tudo são empréstimos. Tudo isso aqui é emprestado. Tudo isso aqui é do pai. O filho mais velho representa o filho arrogante. Aquele filho que diz que ficou com o pai, mas não ficou. É importante você entender isso. Ele não ficou. Porque na hora ele fala, eu fiquei aqui sobre as suas ordens. Sobre as suas ordens. Eu não estou lendo a parábola, porque ela está aqui em Lucas capítulo 15, versículo do 11 a 32. Para te dar essa oportunidade de você ir ler o capítulo todo. Lê pelo menos o capítulo 15. Comece antes, vai lá na parábola que fala da ovelha que se perdeu. A ovelha que se perdeu é quem? O filho pródigo. Essa ovelha perdida é o filho pródigo. A dracma perdida. A dracma é aquela luz interna perdida. Aquele momento interno. A dracma é interno. Ovelha externa, ovelha fora, dracma dentro. Ovelha fora, dracma dentro. Então quer dizer, quem é a ovelha fora? O filho pródigo. Quem é a dracma perdida? É pior ainda. É quem se perde dentro de casa. E aquele filho estava perdido dentro de casa. A prova disso é, eu fiquei aqui com o Senhor sobre suas leis te obedecendo. Olha só, que risco. E agora você não me dá nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Ali ele soltou ali a garra do egocentrismo. Ele soltou a garra de mostrar o seguinte, porque se eu tivesse um cabrito, pai, eu não ia comemorar com você. Eu ia comemorar com os meus amigos, porque vocês não são os meus amigos. O filho mais velho é o filho pródigo interno. É o revoltado interno. Ele nem saiu. Ele ficou preso. Esse causa mais espanto. O outro saiu, gastou seu dinheiro, foi cuidar dos porcos. Mas voltou com toda humildade para falar, eu posso cuidar dos seus porcos? Eu posso cuidar dos seus porcos. Então o pai foi lá e recebeu ele com um beijo e falou, não, você é filho, você não é servo. Aqui eu quero pedir para você separar o que é um servo e o que é um filho. O que é um funcionário, o que é um dono. Aqui nós começamos a fazer uma analogia com a gestão das empresas. Esse é o problema da mentalidade de um funcionário. É como aquele filho mais velho, aquele filho primogênito, orgulhoso, rancoroso, ciumento, que não faz nada para mudar os aspectos da empresa, apenas quer operar e receber e falar mal. Esse é o problema de funcionário velho de casa que não faz nada para o processo mudar. Aqui que você vai entender. Aqui você começa a entender algo tão profundo. É aquelas pessoas que se diz cristão, que vai para a igreja, vai lá apenas para criticar, falar mal, assistir o culto e ir embora. E criticar porque ele não está gostando do ar-condicionado, não está gostando da fala, não está gostando da música, não está gostando do pregador. Mas ele não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe limpar, não sabe fazer nada. Criticar é muito fácil. E Jesus, com essa parábola, ele dá uma dimensão. Vocês estão criticando por quê? É como se ele batesse na cara daqueles doutores da lei e falasse para eles, vocês estão criticando por quê? O que vocês estão fazendo? Então ali ele deu um exemplo de uma característica, o seguinte, doutor da lei, eu te amo. Eu amo os fariseus. Eu amo também todos os seres humanos nessa terra. Então não tem nenhuma ovelha perdida aqui. Nenhuma ovelha perdida.
Então, quando o filho mais velho, o filho primogênito, queria um cabrito para comemorar com seus amigos, o pai dele falou: como que eu vou te dar um cabrito se tudo que eu tenho é seu? Tudo que eu tenho é seu! Como que eu vou te dar um cabrito? Você tem tudo isso aqui. É o funcionário que está inserido na empresa. Fala: ninguém me reconhece. O fato de você estar na empresa não é reconhecido. O fato de você estar aqui, você não é reconhecido. É você que não traz ideias novas. É você que não traz criações novas. Você acha mesmo que a gente tem que ir lá na sua casa para te acordar e falar: oi, novas ideias. O que você acha de ter novas ideias? Você não cria. Você não desenvolve. É lógico, quando vem alguém fora com novas ideias, isso vai chamar mais atenção. Só que vir alguém de fora e dar uma ideia e você de dentro dar uma ideia, perceba que você tem mais oportunidade de trazer essa ideia. Então perceba o que você está jogando fora. Então, visão de servo, visão de funcionário. Visão de pai é totalmente diferente. Ali Jesus representou para aquele filho primogênito: você não é servo, você é filho. Vem. Você não adquiriu porque não tem, é tudo seu. É tudo seu. Nós verificamos a parábola do filho pródigo acontecer até hoje. Eu atendo todos os dias irmãos com ciúme do pai ajudar um irmão que está precisando. Todos os dias. Um irmão com ciúme de ajudar o outro irmão que está precisando. Se você não está precisando disso agora, por que esse egocentrismo? Por que esse etnocentrismo de um ciúme exacerbado porque sua mãe ou seu pai está ajudando o seu irmão que precisa? A minha mãe se tornou uma pessoa muito bem sucedida hoje. Ela fazia tarefa debaixo do poste de luz porque não tinha energia em casa. Só que ela bateu no peito e falou: eu serei uma advogada. Estudou, passou em direito, tirou a sua prova da OAB e passou em vários concursos. Minha mãe tem 3 rendas e se tornou uma pessoa muito bem sucedida. E em um determinado momento ela estava ajudando alguns dos meus irmãos. E eu fui dizer para minha mãe assim: ela está me acompanhando. Ela vai assistir, eu não sei quando. Mãe, eu te amo porque a senhora me ensina todos os dias como entender isso. Somente entendendo a parábola do filho pródigo. Cada filho tem uma necessidade diferente. Cada filho. A minha mãe, ela se coloca como uma característica de uma pluralidade de entender: eu amo todos os filhos. Então ela ajuda um filho, que ajuda um outro filho, que ajuda a minha irmã. A minha irmã já não teve tanta oportunidade assim de nós, como nós tivemos, de estudar, de desenvolver e de ter a nossa família. Eu viajei para vários países do mundo inteiro. Conheci pessoas multimilionárias. Passei por Coca-Cola, Ambev, Mineira, JS, Unimed. Trabalhei com várias empresas no mundo inteiro. Então, quer dizer, minha irmã não teve oportunidade de fazer isso. É lógico que, dentro dessas características, o nível que a minha irmã recebe é o nível que a minha mãe entende a sua responsabilidade sobre a criação dos filhos dela. Minha mãe ajuda a minha irmã a criar os filhos e os netos, que são os bisnetos da minha mãe. Então, dentro disso, é o mínimo que os outros irmãos precisam ter para entender uma visão não egocêntrica e nem mesmo etnocêntrica, mas entender que neste momento quem precisa mais é a minha irmã. Neste momento quem mais precisa é ela. Então é o mínimo que a minha mãe pode fazer.
Seria egocêntrico nós, filhos, acharmos ruim a minha mãe dar uma maior dedicação à irmã que está precisando. Quantas vezes nós encontramos isso no mundo? Eu todos os dias atendo infiéis querendo que o pai seja justo. Justo em relação a quê? A criação egocêntrica que você criou. Então nós precisamos entender o que é justiça. Justo em relação a quê? Hoje eu gravo no dia 15 de março de 2024. A minha mãe está viva. Eu não sei até quando esse vídeo vai estar em publicação. Mas eu quero dizer, pós a minha mãe não estar mais aqui, eu faço questão que a minha irmã e os filhos da minha irmã sejam os mais bem beneficiados. Porque quem mais tem necessidade é a minha irmã. Então é a coisa mais clara do mundo. É nós que precisamos. Eu e os meus irmãos somos fortes, capazes de fazer e de criar. Então é o mínimo que nós podemos estar fazendo. É o mínimo que nós podemos estar desenvolvendo. E eles também pensam assim. Pela capacidade de evolução espiritual que eles têm também, os dois. E tem uma capacidade, nós somos 4 irmãos. Então dentro disso é o mínimo que nós podemos fazer. E Jesus ali, com a sua magnitude, queria explicar, não só para aqueles povos daquele instante, mas para que nós, assim como eu uso hoje, 2000 anos, 2000 anos depois, eu uso e várias pessoas usam essa brilhante parábola. E naquele instante ali, Jesus quis explicar e quis nos mostrar algo fantástico. Tudo que existe na Terra. E essa é a parte que talvez, eu nem sei se você vai conseguir me assistir depois disso. Mas vamos lá, e me acompanhar depois disso. Todos os bens materiais, tudo que você possui hoje tem origem na desonestidade. Se você aprofundar, vamos lá, compra uma terra. De onde que vem essa terra? De onde que vem essa terra? De onde que vem essa terra? De onde que você tem essa terra? Você vai verificar que tem fruto na desonestidade. Alguém deu desperto. Alguém fez acontecer. Põe gasolina no seu carro. Um monopólio que vem de uma estatal, que vem disso, que vem disso, que vem daquilo. Tudo que existe hoje de material tem origem. Origem. Quando eu falo, e está aqui a parábola do filho pródigo, você vai ter uma noção mais profunda do que a gente fala sobre isso. Então, Deus já entende. Você já foi o mordomo infiel. Você já foi o filho pródigo. O que você está querendo falar aqui agora? Eu te amo. Jesus está falando nisso. Você já foi infiel. Você já foi o filho pródigo. Você já saiu. Gastou o que tinha. Comeu com os porcos e quis voltar. Isso eu sempre você voltar. Sempre que você pode voltar para casa, eu vou te receber com os braços abertos. O que nós aprendemos com isso? Que não basta você ficar apenas cobrando, apunhalando e dando porrada em quem errou. Porque você também errou. Aponta um dedo aqui para mim, aponta um dedo para mim. Tem 3 outros dedos apontando para você, olha aqui, ó. 3 dedos apontando para mim. E dentro dessa maestria de um singelo gesto como esse, é exatamente toda vez que você perde tempo para acusar alguém, você esquece de olhar para você. O tempo que você gasta falando mal dos outros, falando mal do seu irmão, era o tempo que você poderia estar gastando na construção, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Eu quero pegar esse finalzinho
E esse finalzinho ele é fantástico e eu quero ler e acompanhar aqui com vocês esse finalzinho aqui que diz. Olha que fantástico. Esse item 30. Quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, com os novilhos gordos, olha só, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Ou seja, no 30, o irmão mais velho estava revoltado. Meu irmão saiu, gastou dinheiro com as prostitutas, com os novilhos gordos, e aqui você vem e mata o novilho gordo para ele. Mata o novilho gordo para ele. Ele falou: disse, meu filho, você está sempre comigo. Para com isso, meu filho. Para com isso. Como que eu vou querer cobrar o carinho que a minha mãe dá para minha irmã, o tempo que ela dá ali para ela? Como que eu vou cobrar? Por exemplo, eu vejo como minha mãe cuida das bisnetas dela. Minha mãe não tem condição nem de ver minhas filhas. E como ela dá uma atenção específica para as bisnetas dela. Como que eu vou cobrar isso da minha mãe, gente? Minha mãe tem 78 anos de idade. Como, cara, seria muito egoísmo da minha parte. Seria muita arrogância da minha parte. Querer que a minha mãe se desdobrasse mais do que ela se desdobra para cuidar das bisnetas dela. Gente, é muito egoísmo da nossa parte. Queremos criar a justiça com o nosso mapa e não com o território. Se eu vejo aqui a cidade do Rio de Janeiro, eu estou vendo um mapa de Rio de Janeiro. Isso aqui não é o Rio de Janeiro, isso aqui não é um território do Rio de Janeiro. Isso aqui é um mapa. Então, o mapa não é um território. Então, como que eu vou cuidar, como que eu vou cobrar da minha mãe isso aqui que é importante? 31, disse seu pai: meu filho, você está sempre comigo. Cara, eu estou sempre com a minha mãe. Sempre comigo. Então, e tudo que tenho é seu. É seu. Não apenas um cabritinho que você quer para brincar com seus amigos. Para ir cultivar com seus amigos. Olha só. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos, porque estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui eu quero encerrar aqui dizendo: o filho pródigo está relacionado à primeira parábola pós esse evento. Chegaram a Jesus e Jesus estava convivendo com as pessoas impróprias, de acordo com a visão neurológica e o julgamento daquele povo. Chegou então as pessoas, os fariseus. Então, quando eles chegaram ali, eles criticaram por que Jesus estava. Ele contou então 3 parábolas. A primeira parábola falou de quem estava fora. A segunda parábola falou de quem estava dentro. Primeira parábola da ovelha que se perdeu. A segunda parábola da dracma perdida. A terceira parábola, a parábola do filho pródigo. E ele fecha com maestria explicando: você julga pelos seus olhos. Você julga pela sua arrogância. Você julga pelos seus níveis neurológicos. Eu quero encerrar com vocês agora, neste momento aqui agora. Quem não está seguindo esse canal, eu estou gravando e interpretando todas as parábolas de Jesus, fazendo uma analogia com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, com os seus relacionamentos e a sua vida espiritual. A grande proposta é entendermos quando Jesus falou assim. Entendemos quando ele disse assim: há muitas moradas na casa do meu pai. Se há muitas moradas na casa do meu pai, e o ser humano, quanto mais evolui na tecnologia, nós conseguimos agora descobrir partes dessas moradas. Se você que está aí agora me assistindo, dá uma googada, vai lá no Google e pergunta: quantas galáxias
o telescópio Hubble conseguiu detectar que existe? Você vai ter a resposta: 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Aí depois você faz a segunda pergunta: quantos sóis que existem em cada galáxia? Em torno de 2 bilhões de galáxias. 2 bilhões de sóis em cada galáxia. Então você que acha que o Sol nasceu só para você, Nicolau Copérnico um dia descobriu que não é o Sol que gira em torno do seu umbigo, que não é o Sol que gira em torno do mundo, e sim, a Terra que gira em torno do Sol. Ali acabou de desmistificar sua visão egocêntrica. E quando o Nicolau Copérnico disse isso, ele teve que ser, pela religião, forçado a desmentir o que ele falou. Porque as pessoas não querem sair de suas crenças limitantes, do seu partido político. Não importa quem é o candidato, mas é do seu partido, você vota nele. Não importa quem é. Você não tem uma visão de pensamento evolutivo. Se é da esquerda ou se é da direita, não importa. Pode ser quem for, da esquerda ou da direita, mas eu vou votar. Você virou, através essa visão etnocêntrica, em valorizar apenas o que está no seu grupo. Cuidado, porque a ignorância escraviza. E é essa ignorância que está perdendo e atrapalhando você. Que você possa, a todos os dias, encontrar Deus através da sua consciência. Porque você vai encontrar com Ele quando você se conecta com a imagem e a semelhança. Se Deus é o Criador, você conecta com Ele quando você está criando. O que Ele criou? Meios para fazer o mundo melhor e evolutivo. Quando você se conecta com Ele, meios para fazer o mundo melhor e evolutivo, mudar o mundo de alguém. Que tal se você parar de olhar para a sua dor e começar a olhar para a luz? Porque quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. Comece agora a se perguntar: quem mais está passando pela dor que eu também passo? Quem mais? E se você pudesse olhar para isso, você entenderia a parábola do filho pródigo como uma das maiores maestrias em todas as parábolas que Jesus colocou. Essa parábola fala de amor, fala de sistema, fala de visão mundicêntrica, fala em desapegar-se, parar de olhar para o seu próprio umbigo, olhar para o que o mundo que ama, que cresce e que desenvolve traz. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você vai ter um mundo muito mais épico, um mundo muito mais feliz, com muito mais abundância e com muito mais plenitude. Muito obrigado. Se fez sentido para você, compartilhe aqui o seu comentário. Coloque aqui o seu comentário. Comece a seguir se você não está seguindo esse canal. E para o próximo vídeo, você já tem que apertar aqui esse sininho, porque se você aciona o sininho, você vai receber os próximos vídeos também, ok? Então, até o próximo vídeo. Até mais.